Sócrates não é o pai da filosofia, mas roubou a criança. Se é comum considerarmos Tales de Mileto o primeiro filósofo, Sócrates pode facilmente ser considerado o mais célebre filósofo. É comum que seja em Sócrates que pensemos quando falamos a palavra filosofia. E não é à toa. Dividimos a filosofia entre os pré-socráticos, os socráticos e os pós-socráticos. Ainda que não seja uma divisão altamente precisa, é suficiente para mostrar a marca que Sócrates deixou no pensamento ocidental. Se antes os filósofos estavam preocupados com as origens do universo e com uma explicação não mítica para os fenômenos da natureza, Sócrates mudou totalmente o rumo da conversa. Como diz o filósofo romano Cícero, Sócrates fez com que a filosofia descesse do céu e a estabeleceu nas cidades, introduziu-a nas casas e fez com que ela investigasse a vida, a ética, o que é bom e o que é ruim. Ele tirou o foco do cosmos, dos grandes mistérios externos ao homem e pisou no chão, olhou para dentro de si e buscou as respostas. Sócrates é considerado por muitos o primeiro humanista da história. Questões acerca do ser humano são primordiais na sua obra. Obra essa que, aliás, meio que não existe. Sócrates nunca escreveu uma palavra sequer, pelo menos não para deixar de herança à posteridade. Tudo o que sabemos sobre a sua vida e o seu pensamento vem em grande parte das obras dos seus discípulos e em pequena parte dos seus rivais. Em especial, dois discípulos se destacam, Xenofonte e Platão, sendo o segundo bem mais conhecido. Até mesmo entre os dois discípulos as informações sobre Sócrates são bastante conflitantes. Enquanto Xenofonte provavelmente parece não entender com profundidade o pensamento filosófico do mestre, Platão provavelmente foi além da mera documentação. É difícil saber o quanto dos diálogos escritos por Platão narram Sócrates fielmente e o quanto fazem de Sócrates apenas um personagem para as ideias do próprio Platão. O fato de não ter deixado nada escrito e as informações contraditórias sobre Sócrates já fizeram até com que teses fossem levantadas de que ele foi somente um personagem e não uma pessoa real. Mas são muitas as evidências documentais, não só dos seus alunos, como de vários grandes nomes contemporâneos a ele. Ou acreditamos que Sócrates foi um delírio coletivo, ou acreditamos no que é bem mais provável: ele realmente existiu. Apesar de não ter escrito nada, são muitas as frases atribuídas a Sócrates por meio de terceiros. Curiosamente, duas das frases mais famosas do filósofo, "Conhece-te a ti mesmo" e "Só sei que nada sei", não foram exatamente ditas por ele. A primeira ficaria melhor sem a redundância normalmente usada. "Conhece a ti mesmo" já seria suficiente. Essa frase orientou Sócrates a buscar as respostas dentro de si e não na vastidão do universo, como os pré-socráticos faziam. Ele entendeu que para ter conhecimento acerca do externo era necessário saber os limites internos, os limites da própria ignorância, remover as ideias pré-concebidas. Só assim alcançaria a verdade. Mas "conhece a ti mesmo" não é de Sócrates. Essa máxima ficava na entrada do templo de Delfos, o que nos leva à origem da segunda frase, "Só sei que nada sei", que é uma das mais conhecidas frases da história da filosofia. Sócrates nunca disse exatamente isso. O que acontece é o seguinte: Sócrates conta que um de seus amigos perguntou ao oráculo de Delfos quem era a pessoa mais sábia de Atenas. A resposta foi direta: ninguém é mais sábio do que Sócrates, o que o filósofo a princípio negou. Ele não se considerava o mais sábio da cidade e acreditava que existiam diversas personalidades muito mais sábias, como juízes, médicos, poetas, etc. Mesmo assim, palavras proferidas por um oráculo eram levadas a ferro e fogo. Então, como forma de investigar a veracidade da informação, Sócrates decidiu dialogar com essas personalidades, e à medida em que dialogava, ia notando que todos caíam em contradição, acreditavam saber algo que na verdade não sabiam. Daí Sócrates concluiu que era o mais sábio dos homens, não por saber tudo, mas por reconhecer as suas limitações e não se aventurar em assuntos que não dominava como os outros faziam. Ele diz que as pessoas não sabem nada de belo e bom, mas fingem que sabem. Em contrapartida, ele assumia a própria ignorância. Assumia aquilo que não sabia, e só devido a isso já era mais sábio. Resumindo de forma simplória e anacrônica, chegamos a "só sei que nada sei". Foram desses diálogos entre Sócrates e diversas pessoas em Atenas que surgiu uma das contribuições mais importantes da história da filosofia: a dialética socrática. De acordo com Sócrates, aquela ideia de que cada um tem a sua verdade rebaixa a verdade ao nível da opinião. Ele dizia que ninguém é dono da verdade e que a filosofia se ocupa justamente em buscá-la.
A melhor forma de chegar até a verdade é por meio do diálogo. A dialética socrática tem dois componentes, a ironia e a maiêutica. Ironia, em sua etimologia, deriva de dissimulação, basicamente porque Sócrates ocultava suas verdadeiras intenções, se passando por alguém ignorante quanto ao tema, e a partir daí fazendo sucessivas perguntas ao interlocutor para que ele fosse obrigado a expor seus pensamentos rasos e contraditórios. A ideia não é ridicularizar ninguém, mas sim purificar o entendimento, desfazer as ideias pré-concebidas e chegar à essência da questão. A segunda parte é a maiêutica, que em tradução livre seria algo como dar à luz. Conta a história que a mãe de Sócrates foi uma parteira, e o filósofo dizia que assim como a sua mãe, ele também dava à luz. Mas em vez de dar à luz crianças, dava à luz ideias. A metáfora serve para ilustrar que não era Sócrates quem detinha o conhecimento, ele simplesmente extraía o conhecimento que já existia no interior das outras pessoas. Esse tipo de diálogo foi muito além das ruas e praças da cidade e acabou cutucando a ferida da alta sociedade ateniense. Não era interesse dos poderosos que pessoas comuns, pensadores e trabalhadores se questionassem sobre o que de fato é justiça, por exemplo. Então, Sócrates passou a ser considerado uma ameaça à democracia. Democracia que, aliás, Sócrates não via com bons olhos. No livro 6 da República de Platão, em um diálogo com Admanto, Sócrates compara a sociedade a um navio, no que ficou famoso como a alegoria do navio ou navio do Estado. Ele questiona Admanto sobre quem deveria comandar o navio, qualquer pessoa ou pessoas especialmente treinadas em navegação. A segunda opção, obviamente, respondeu Admanto. Sócrates, então, pergunta por que acreditamos que qualquer pessoa aleatória sem preparo prévio poderia ser eleita governante do Estado. Ele defendia que votar não é algo que devemos fazer intuitivamente, mas é uma habilidade que deve ser aprendida. Deixar que qualquer um vote sem educação prévia é tão irresponsável quanto, ou mais irresponsável, do que pôr pessoas aleatórias no comando de um navio em meio a uma tempestade. Alguns veem a posição de Sócrates como elitista, outros como uma forma de afastar a probabilidade de um governo baseado na exploração do medo, seguido de respostas simples e vazias vindas de uma elite demagógica que explora uma população frágil e sem instrução. Hoje nós vemos as pessoas defendendo a democracia, que aliás nasceu em Atenas, com unhas e dentes, sem nunca se questionarem sobre as possíveis falhas desse tipo de sistema político. Por essas e várias outras provocações, Sócrates foi acusado de introduzir falsos deuses e de corromper a juventude, sendo finalmente condenado ao suicídio por ingestão de cicuta quando tinha cerca de 70 anos. Apesar de ter a escolha de não cometer suicídio caso abrisse mão dos seus princípios, cessasse os questionamentos e se desculpasse, Sócrates optou pela morte, e aqui sim entra uma das famosas citações corretamente atribuídas a ele: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. É importante entender que o peso da morte era diferente naquela época e naquela sociedade, e Sócrates acreditava na imortalidade da alma e numa provável vida após a morte. Se ainda hoje não conseguimos definir exatamente o que é arte, o que é justiça, o que é beleza, mesmo que tenham surgido diferentes explicações ao decorrer dos séculos, boa parte da culpa pode ser atribuída a Sócrates. Obrigado, Sócrates. Parece senso comum que o mundo não seja preto ou branco, que existam diversas nuances entre os extremos, mas foi Sócrates quem introduziu uma gigantesca zona cinzenta. Pense bem, um homem que dedica sua vida em busca de autoconhecimento, que olha para dentro de si atrás de respostas, que questiona incansavelmente e não aceita as imposições da maioria, que enxerga muito além do pensamento coletivo e do senso comum, e reflete minuciosamente sobre questões que os outros não enxergam, um homem que não se cala e não se curva perante as autoridades, um homem que opta pela morte ao invés de uma vida censurada e silenciada. Tudo isso faz de Sócrates o arquétipo perfeito de um filósofo.